Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está se preparando aí para o concurso da UEAP, a gente está falando aqui da Lei 2231, a lei que institui a carreira do servidor da UEAP. Falando de remuneração, a gente viu que a remuneração é a soma do vencimento base mais as vantagens do cargo. Essas vantagens que vão se somar com o vencimento base e fazer a remuneração, né, engordar, crescer, né, ficar uma remuneração mais atrativa, essas vantagens podem ser de três tipos. Podem ser do tipo adicionais, essas vantagens podem ser do tipo gratificações, essas vantagens podem ser do tipo indenizações. O certo é que as vantagens vão somar ao vencimento base para deixar a remuneração maior. Que bom, né? Adicionais são 4, eu vou apresentar para vocês agora os 4. Gratificação na lei tem uma, é claro que na lei 066, que é a lei do servidor estadual, existem outras gratificações. A gratificação que tem nessa lei específica do servidor da UEAP é uma gratificação própria do servidor da UEAP, né, que vai se somar às outras gratificações da lei geral de todos os servidores do estado do Amapá, que é a lei 066. Então, são 4 adicionais, uma gratificação e são 3 indenizações. Todos esses são vantagens. A gente vai ver cada um desses aqui na sequência. Então, fazendo aqui uma apresentação dos adicionais, nessa lei que institui a carreira do servidor da UEAP, veio 4 adicionais. Tá? Veio aí o adicional de titulação, veio aí o adicional de incentivo à qualificação, veio aí o adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, e veio aí o adicional de interiorização. E muita gente pergunta, professor, só 4 adicionais? Eu achei pouco. Pois é, aqui é uma lista exemplificativa de adicionais. Quer dizer que a lista de adicionais não se esgota aqui. Pode existir uma outra lei com mais adicionais, além desses 4. Isso que é uma lista exemplificativa. E existe essa lei. A Lei 066, que é a lei geral de todos os servidores estatutários do Amapá, traz outros adicionais além desses 4 aqui. Tudo bem? Para não ficar dúvida que essa lista é só uma lista de exemplos de adicionais, o artigo 19 fala assim: aos servidores técnicos administrativos, né, efetivos, são devidos os seguintes adicionais. Olha o que diz aqui no final: sem prejuízo de outros adicionais previstos em lei, e realmente existe uma outra lei trazendo outros adicionais. Não precisa ficar com receio, né? Se for para cair um adicional em prova, só pode cair esses 4. Não pode cair os adicionais que estão presentes em outras leis, porque essas outras leis não constam no conteúdo programático do edital. Se cai um outro adicional que está na Lei 066, que não é um desses 4 aqui, a questão vai ser anulada porque foi cobrado fora do conteúdo programático. Então, para cobrar adicional, tem que ser um desses 4, tudo bem? E eu chamo a atenção para os 2 primeiros adicionais aqui. O adicional de titulação e o adicional de incentivo à qualificação. Dos 4 adicionais, os mais esperados para a prova são esses 2 primeiros. Por quê? Porque esses 2 primeiros, esse adicional de titulação e esse adicional de incentivo à qualificação, eles são próprios do servidor da UEAP. Se você for, né, perceber, for procurar, né, pesquisar, você vai ver que servidores de outras carreiras, né, administrativas, como do grupo gestão, por exemplo, né, outras carreiras administrativas, Detran, grupo gestão, são outras carreiras administrativas dentro do Estado, eles não têm direito a um adicional, caso, né, adquiram uma titulação. Né, eles não têm direito a um adicional. Então, isso aqui é muito próprio do servidor da UEAP, que foi contemplado pela lei da sua carreira, oferecendo a esse servidor um adicional à sua remuneração, caso ele obtenha, né, um título de pós-graduação, seja lato sensu, seja estrito sensu, né, seja especialização, seja mestrado, seja doutorado. Né, a lei garantiu ao servidor da UEAP um adicional à sua remuneração, caso faça, né, a pós-graduação. Isso é muito bom, tá? Com isso, esses 2 adicionais são muito esperados em prova, porque eles são muito específicos do servidor da UEAP. Tá? É um ganho, né, fruto de luta, né, dos servidores da UEAP. Com isso, né, eu já vou te adiantar aqui a seguinte informação
que a gente vai detalhar nos próximos vídeos. Tudo, tá? Tudo o que cerca o adicional de titulação são as mesmas regras do adicional de incentivo à qualificação. As regras são as mesmas, os percentuais são os mesmos. Por exemplo, 15% de adicional para quem fizer especialização, que é a pós-graduação lato sensu. 30% de adicional para quem fizer o mestrado, que é uma pós-graduação estrito sensu. 50% de adicional para quem fizer o doutorado, que também é uma pós-graduação estrito sensu. Esses percentuais é o mesmo para os dois adicionais, tanto de titulação quanto de incentivo à qualificação. As regras são as mesmas. Os títulos têm que ser reconhecidos pelo MEC, é vedada a cumulatividade, né, tem caráter remuneratório, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária. A gente vai ver todas essas características aqui. Eu já estou te adiantando que são as mesmas características para os dois. Só tem uma diferença entre o adicional de titulação e o adicional de incentivo à qualificação. Só tem uma diferença entre eles. Aí é claro que essa diferença está concorrendo para a prova, então presta bastante atenção aí. O adicional de titulação, ele é devido ao servidor pertencente à carreira de nível superior, enquanto que o adicional de incentivo à qualificação, ele é um direito do servidor ocupante, né, do cargo de nível médio. Então, o adicional de titulação é um direito, tá, do servidor ocupante de cargo de nível superior, e o adicional de incentivo à qualificação é um direito do servidor ocupante de cargo de nível médio ou nível médio técnico, mas os dois são nível médio, tá? Então, esse é o diferencial entre os dois adicionais. Por exemplo, se um servidor ocupante de cargo de nível superior, um analista de apoio pedagógico, por exemplo, se ele faz uma especialização, ele tem direito a 15% em cima do vencimento base dele como adicional. Mas, na hora de dar entrada nesse adicional, o adicional que ele vai dar entrada é o adicional de titulação. Esse é o nome do adicional dele. Mas se um servidor ocupante de cargo de nível médio, um assistente administrativo, por exemplo, se ele faz uma especialização, ele tem direito também aos mesmos 15% em cima do vencimento base dele. Só que o adicional que ele vai dar entrada é o adicional que tem um nome de incentivo à qualificação. Os nomes mudam. Se for de nível superior, o nome é adicional de titulação. Se for de nível médio ou nível médio técnico, o nome é adicional de incentivo à qualificação. O resto das características são as mesmas para os dois. Não muda nada. E é claro que esse diferencial aí, né, de um ser de nível superior, outro ser de nível médio, ou nível médio técnico, é muito esperado em prova, tudo bem? Então, já grifa aí essa diferença. Tá? A gente também vai ver aqui, nos próximos vídeos, o adicional de salubridade e periculosidade. Também vamos ver o adicional de interiorização, um em cada vídeo. Tá? Mas eu já adianto para você duas informações de prova. Todos esses adicionais aí, todos eles, tá? Tem caráter, todos eles têm caráter remuneratório. Professor, o que significa ter caráter remuneratório? Significa que está sujeito à incidência de contribuição previdenciária. Né? Isso que é o caráter remuneratório. É estar sujeito à contribuição previdenciária, tá? Então, eu já estou adiantando para vocês que todos esses adicionais aqui, que a gente vai estudar nos próximos vídeos, todos eles têm caráter remuneratório. Todos eles estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária. Tá? Então, todos esses daí vai descontar 11% da Amprev, que é a previdência própria do servidor, né, do estado do Amapá. Com isso, essa é a primeira característica. Comum a todos esses, tá? Comum a todos esses. Comum a todos esses adicionais. Agora, vamos para a segunda característica,
que também é comum a todos os adicionais, né? Vale para o incentivo à qualificação, vale para o adicional de titulação, vale para a insalubridade, periculosidade, vale para o adicional de interiorização, vale para todos que eu vou falar aqui também. Além deles terem caráter remuneratório e estarem sujeitos à incidência, né, da contribuição previdenciária, o desconto da previdência, tem mais uma característica válida para todos eles. Sabe qual é? Né, a base de cálculo de todos eles é o vencimento base. Base de cálculo de todos eles é o mesmo, é a mesma base de cálculo, é o vencimento base. Por isso que o nome é vencimento base, né? Porque ele é a base de cálculo para as vantagens, para os adicionais. Então, muita atenção nessas duas informações. Olha, adicional de titulação, a gente vai ver que o servidor, ocupante de cargo de nível superior, se ele fizer um mestrado, ele vai dar entrada no adicional de titulação, já que ele é de nível superior, é adicional de titulação, requerendo 30% a mais. Só que fica uma pergunta, 30% em cima de quê? 30% em cima do vencimento base dele. Em cima do vencimento base, que é o nível atual que ele está na carreira. Cada nível da carreira é um vencimento base diferente. O servidor que é mais antigo lá na UEAP tem um vencimento base maior do que o servidor que está entrando agora, porque está mais avançado na carreira, quem é mais antigo. Tá? Então, seja adicional de titulação, seja adicional de incentivo à qualificação, seja insalubridade e periculosidade, seja adicional de interiorização, todos esses adicionais são calculados em cima do vencimento base, tá? Agora a gente vai passar a falar um por um deles aqui, um em cada vídeo, e eu peço muita atenção sua, né, em cima de cada um deles, principalmente nos dois primeiros, e principalmente que você saiba que eles têm caráter remuneratório, que incide previdência sobre eles, o cálculo que incide cobrança de contribuição previdenciária sobre eles, e que eles são calculados em cima do vencimento base. Isso é comum a todos, tá? Já adiantando para os próximos vídeos. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo. Aguardo você no próximo.